Imagina se fosse você fazendo essa consultoria. Uma estagiária decidindo o futuro de um executivo. Ele riu da própria piada junto com todos na mesa do jantar de Natal. O som das gargalhadas ecoava pela sala de jantar decorada com luzes douradas e guirlandas verdes, mas para mim soava como um ruído distante e abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Gabriel ergueu a taça de vinho tinto, um gesto teatral que conhecia bem, e piscou para minha mãe, que sorriu orgulhosa como sempre fazia quando ele performava para a família. Meu nome é Susana Santos, tenho 32 anos, e naquele momento específico, sentada à mesa da casa dos meus pais em uma noite fria de dezembro, eu era oficialmente a piada da noite. Mais uma vez. Bebi um gole longo do meu vinho, sentindo o líquido quente descer pela garganta, e observei as expressões ao redor da mesa. Papai balançava a cabeça divertido. Mamãe tapava a boca com a mão, tentando conter o riso. Minha cunhada Patrícia sorria educadamente, ainda não acostumada completamente com a dinâmica familiar, mas já entendendo que Gabriel era sempre o centro das atenções, e eu era o alívio cômico. Gabriel continuou sua performance, gesticulando com a mão livre enquanto segurava a taça com a outra. Sério, imaginem só a cena. A Susana sentada numa sala de reunião de terninho, fingindo que entende de negócios, dando palpite sobre executivo de verdade. Ele fez uma pausa dramática, saboreando a atenção. Seria como pedir para um estagiário da portaria dar nota para um piloto de avião. As risadas aumentaram. Papai bateu palma na mesa, derramando um pouco do seu vinho. "Gabriel, você é terrível", disse. Mas o tom indicava aprovação, não reprovação. Era assim que funcionava em nossa família. Gabriel era o comediante oficial, e eu era seu material favorito. Cresci sendo a filha problemática da família Santos. Enquanto Gabriel sempre foi o prodígio, formado em administração pela melhor universidade privada da cidade, MBA no exterior, em uma escola que custou mais que um apartamento, fluente em inglês, espanhol e francês, eu era apenas a menina que não sabia o que queria da vida. Aos 18 anos, quando decidi cursar direito em uma universidade pública, ouvi meu pai suspirar pela primeira vez de muitas. Pelo menos não vai custar nada. Durante a faculdade, consegui um estágio em um escritório de advocacia corporativa. Eram 6 horas por dia, um salário que mal cobria o transporte e o almoço, executando tarefas que qualquer pessoa com o ensino médio poderia fazer. Organizar documentos, fazer cópias, servir café em reuniões, digitar atas. Nas reuniões de família aos domingos, Gabriel sempre fazia questão de perguntar sobre meu trabalho, mas nunca de forma genuinamente interessada. "E aí, Susana, ainda organizando papéis por ordem alfabética?" perguntava, e todos riam. Minha mãe ria de forma constrangida, como se pedisse desculpas silenciosamente pelo meu trabalho medíocre. Meu pai mudava de assunto rapidamente, como se fosse doloroso demais falar sobre minha vida profissional. O contraste com a trajetória de Gabriel era gritante e proposital. Ele havia começado como trainee em uma multinacional aos 22 anos, com salário inicial maior que o de muitos profissionais seniores. Aos 25, já era gerente. Aos 28, coordenador regional. Suas histórias de trabalho sempre envolviam viagens internacionais, reuniões com diretores, decisões que impactavam milhões de reais. Minhas histórias envolviam impressoras quebradas e café derramado. Quando me formei e passei no exame da Ordem dos Advogados do Brasil na primeira tentativa, consegui uma vaga de advogada júnior no mesmo escritório onde havia estagiado. Foi uma pequena vitória pessoal, mas Gabriel conseguiu diminuí-la com um comentário aparentemente inocente. Pelo menos saiu da estagiária. O tom era de quem parabeniza uma criança por conseguir amarrar o próprio sapato. 2 anos depois, quando fui promovida a advogada plena e meu salário dobrou, ele disse: "Ainda é só júnior, né?" Eu tentei explicar que a advogada plena não era júnior, mas Gabriel já havia perdido o interesse na conversa e estava contando sobre sua mais recente promoção para gerente sênior. 5 anos se passaram desde aquela primeira promoção. Nesse período,
Me tornei especialista em fusões e aquisições. Fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial. Participei de transações que movimentaram centenas de milhões de reais. Me tornei sócia do departamento de um dos maiores escritórios do país. Meu salário ultrapassou o de Gabriel há 2 anos. Mas, para a família, eu ainda era a que trabalhava com papéis. A piada da noite de Natal não era apenas mais uma entre tantas. Havia algo diferente no tom de Gabriel. Uma irritação mal disfarçada que eu não conseguia identificar completamente. Ele havia chegado à casa dos pais mais tarde que o habitual, dizendo que o trânsito estava terrível. Mas Patrícia havia sussurrado para minha mãe que eles haviam discutido no carro. Durante o jantar, percebi que ele bebia mais vinho que o normal, e que suas piadas tinham um fio de agressividade que não costumavam ter. Foi só quando começamos a comer a sobremesa, o pavê de chocolate que minha mãe fazia todos os anos, que Gabriel mencionou casualmente que havia sido desligado da multinacional onde trabalhava há 7 anos. Reestruturação, explicou entre colheradas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A empresa está passando por uma fase de otimização de custos. Cortaram toda a diretoria regional. O silêncio constrangido que se seguiu foi rapidamente preenchido por comentários de apoio. Papai disse que era uma oportunidade para algo melhor. Mamãe lembrou que ele era um profissional competente e não ficaria desempregado por muito tempo. Patrícia segurou a mão dele por cima da mesa. Eu fiquei quieta, processando a informação e me perguntando por que ele havia escondido isso até aquele momento. Gabriel recuperou rapidamente o controle da narrativa, como sempre fazia. Começou a falar sobre as entrevistas que já estava fazendo, os processos seletivos em andamento, as oportunidades que estavam surgindo. Sua voz ganhava confiança conforme falava, como se estivesse se convencendo de que a demissão havia sido realmente uma bênção disfarçada. Tem uma vaga perfeita para mim, disse, voltando a gesticular com empolgação. Diretor de operações em uma empresa de tecnologia. Uma startup que está crescendo muito rápido, captando investimento internacional. O salário é de 6 dígitos. Tem stock options, plano de saúde premium, carro da empresa. Minha mãe o parabenizou como se ele já tivesse conseguido um emprego. Que maravilha, filho! Você merece tudo isso. Gabriel continuou. O processo é bem interessante, bem moderno. Tem várias etapas. Primeira entrevista com o RH, segunda com o gestor direto, terceira com o CEO. Teste técnico, apresentação de um case. E no final, eles contratam até consultoria jurídica externa para fazer uma análise completa dos candidatos finais. Ele fez uma pausa e me olhou com aquele sorriso que eu conhecia desde criança, o mesmo sorriso que precedia suas provocações. O engraçado é imaginar se fosse a Marina fazendo essa consultoria, uma estagiária decidindo o futuro de um executivo sênior. A mesa explodiu em gargalhadas novamente. Gabriel havia conseguido transformar até mesmo sua demissão em uma oportunidade de me diminuir. Era impressionante sua habilidade de sempre encontrar um ângulo para me colocar como a irmã fracassada, mesmo quando ele estava desempregado e eu estava no auge da minha carreira. Meu pai sorriu e balançou a cabeça. Gabriel, você não tem jeito mesmo. Minha mãe riu e disse, imagina só, a Marina dando bronca nos executivos. Eu apenas bebi meu vinho e sorri educadamente, como havia aprendido a fazer ao longo dos anos. Por dentro, uma pequena chama de irritação se acendeu, mas eu a sufoquei rapidamente. Era Natal, era família, e eu não queria estragar a noite de ninguém. Mas alguma coisa havia mudado naquele momento. Talvez fosse a terceira taça de vinho. Talvez fosse o cansaço de 32 anos sendo tratada como a irmã incompetente. Talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez na vida, eu tinha certeza absoluta do meu valor profissional. Quando Gabriel terminou sua apresentação sobre a vaga dos sonhos, levantei da mesa e disse que ia buscar mais vinho na cozinha. Precisava de alguns minutos longe das risadas, longe dos olhares condescendentes, longe da sensação de ser invisível na minha própria família. Na cozinha, apoiei as mãos na pia e respirei fundo.
Olhei pela janela para o quintal escuro, onde as luzes de Natal piscavam nas árvores. Por um momento, permiti-me imaginar como seria se eles soubessem a verdade sobre minha carreira. Como seria se soubessem que eu havia fechado uma fusão de 200 milhões de reais na semana anterior? Como seria se soubessem que meu nome estava na lista dos jovens advogados mais promissores do país? Como seria se me vissem como eu realmente era? Não como a estagiária que eles achavam que eu ainda era. Mas isso nunca aconteceria. Para eles, eu sempre seria a filha que escolheu o curso mais fácil na universidade pública, a que trabalhava organizando papéis, a que nunca conseguiria entender o mundo dos negócios reais. Voltei para a sala com uma garrafa nova de vinho, e Gabriel ainda estava falando sobre suas perspectivas profissionais. Ele havia calculado que levaria no máximo 2 meses para conseguir uma posição ainda melhor que a anterior. Estava confiante, otimista, cheio de planos. Sentei no meu lugar e o escutei falar sobre estratégias de mercado, sobre networking, sobre como o mercado estava reconhecendo profissionais de qualidade. Ele usava termos técnicos com naturalidade, demonstrava conhecimento sobre tendências econômicas, citava cases de sucesso de outras empresas. E eu permaneci quieta, sorrindo educadamente, sendo a irmã que não entendia de negócios, a estagiária que organizava papéis. 3 semanas depois daquele jantar de Natal, eu estava no meu escritório, no 32º andar de um prédio no centro financeiro da cidade, quando recebi um e-mail que mudaria tudo. O e-mail chegou numa manhã de terça-feira, 21 dias depois do Natal. Eu estava revisando um contrato de aquisição quando a notificação apareceu na tela do meu computador. O remetente era Carla Mendoza, diretora jurídica da TechVision, uma startup de tecnologia que havia contratado nosso escritório para fazer a consultoria jurídica de um processo de expansão que incluía contratações estratégicas em nível executivo. Doutora Susana, conforme nossa conversa telefônica de ontem, seguem anexos os perfis dos 3 candidatos finalistas para a posição de diretor de operações. Precisamos de uma análise completa até sexta-feira, incluindo due diligence profissional, verificação de referências e parecer técnico sobre adequação cultural e liderança. Como conversamos, este é um processo crítico para nossa captação de investimento, então pedimos máxima discrição e rigor técnico. Abri o primeiro anexo sem pressa. João Carlos Ferreira, 45 anos, 20 anos de experiência em multinacionais. Currículo sólido, referências impecáveis, histórico de resultados consistente. Anotei algumas observações no meu bloco. O segundo anexo. Renata Silva, 41 anos, formação internacional, especialista em transformação digital. Perfil interessante, carreira ascendente, recomendações excelentes de líderes da área. Abri o terceiro anexo e meu coração parou por alguns segundos. Gabriel Santos, 34 anos, MBA internacional, 7 anos de experiência em gestão regional. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando os abri novamente, o nome ainda estava lá, na tela do meu computador, acompanhado da foto profissional que eu reconhecia dos perfis de rede social dele. O mesmo sorriso confiante, o mesmo terno azul marinho que ele usava em todas as ocasiões importantes. Li o currículo dele pela primeira vez na vida. Era impressionante, reconheço. Resultados quantificados, experiências diversificadas, conquistas relevantes. Gabriel realmente era um profissional competente, muito mais do que eu jamais havia admitido para mim mesma. Suas histórias de trabalho não eram exageros ou fanfarronadas, eram fatos documentados, referências verificáveis, números concretos. Mas ali, lendo aqueles dados friamente, comecei a notar algumas inconsistências sutis. Gaps temporais pequenos, mas presentes. Mudanças de função que podiam indicar instabilidade. Referências que pareciam um pouco genéricas demais. Nada gritante, nada que invalidasse completamente o perfil, mas pequenos sinais de alerta que minha experiência em análise de executivos havia me ensinado a identificar. Levantei da mesa e caminhei até a janela do meu escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava com o movimento do meio da manhã.
Carros, pedestres, o ritmo acelerado de pessoas que tinham lugares para ir, decisões para tomar, vidas para viver. Eu tinha uma decisão para tomar também, e ela podia mudar tudo. Voltei para a mesa e reli o e-mail da Carla. Máxima discrição e rigor técnico. Era isso que ela estava pedindo. Não favores, não considerações pessoais, não julgamentos baseados em relacionamentos familiares. Rigor técnico. Passei o resto da manhã pesquisando sobre a TechVision. Era realmente uma empresa promissora, em franca expansão, com um modelo de negócio inovador na área de soluções digitais para pequenas e médias empresas. Haviam acabado de fechar uma rodada de investimento de 50 milhões de reais e estavam se preparando para uma expansão agressiva. A contratação do diretor de operações era crucial para essa fase. Na hora do almoço, fui até um restaurante próximo ao escritório, mas mal consegui comer. Minha mente não parava de processar a situação. De todos os escritórios de advocacia da cidade, de todos os processos seletivos acontecendo simultaneamente, de todas as coincidências possíveis, Gabriel havia acabado na minha mesa. Voltei para o escritório determinada a tratar aquilo como qualquer outro trabalho. Comecei pelas verificações de rotina, consulta a órgãos de proteção ao crédito, pesquisa em tribunais, verificação de antecedentes. Gabriel estava limpo em todos os aspectos legais, como eu esperava. Em seguida, parti para as verificações mais complexas. Liguei para 3 das referências profissionais que ele havia fornecido. A primeira, um ex-chefe da multinacional onde ele havia trabalhado por 4 anos, foi generosa nos elogios, mas curiosamente vaga nos detalhes. Gabriel é um profissional competente, dedicado, sempre cumpre os prazos, disse o homem do outro lado da linha. Quando perguntei sobre exemplos específicos de liderança ou situações desafiadoras que ele havia enfrentado, as respostas ficaram ainda mais genéricas. A segunda referência foi mais reveladora. Uma ex-colega de trabalho, que havia sido sua subordinada direta por 2 anos, começou positivamente, mas deixou escapar alguns comentários interessantes. Gabriel tem uma visão estratégica muito boa, mas às vezes subestima a capacidade da equipe, disse ela. Especialmente profissionais mais jovens ou júniores. Ele tem uma tendência a centralizar demais as decisões. A terceira referência foi a mais honesta. Um ex-par hierárquico que havia trabalhado com Gabriel em projetos conjuntos. Olha, Susana, posso ser franca com você? Disse a mulher. Gabriel é tecnicamente competente, mas tem algumas questões de relacionamento interpessoal. Ele funciona bem quando está no comando, mas tem dificuldade para colaborar como igual. E tem uma coisa meio paternalista no jeito dele lidar com mulheres no ambiente de trabalho. Quando desliguei o telefone, eu tinha um quadro muito mais claro do perfil profissional do meu irmão. Competente, sim. Experiente, certamente. Mas com traços de personalidade que podiam ser problemáticos em uma startup que precisava de colaboração horizontal e trabalho em equipe. Passei o resto da tarde mergulhada nos detalhes dos 3 perfis, cruzando informações, verificando dados, construindo uma análise técnica imparcial. João Carlos e Renata saíram muito bem na avaliação. Perfis sólidos, referências consistentes, adequação cultural evidente para o ambiente de startup. Gabriel era mais complicado. Tecnicamente qualificado, mas com sinais de alerta comportamentais que podiam impactar negativamente o ambiente de trabalho. Especialmente em uma empresa jovem, diversa, com uma cultura de colaboração horizontal. Às 6 da tarde, quando o escritório estava quase vazio, recebi uma ligação no meu celular. Era Gabriel. Oi, Susana, tudo bem? A voz dele soava estranhamente nervosa. Olha, eu queria te contar uma coisa. Lembra daquela vaga que eu comentei no Natal? Da TechVision? Lembro, respondi, tentando manter a voz neutra. Então, eu passei para a fase final. São só 3 candidatos agora. Ele fez uma pausa. E eu soube que eles contrataram um escritório de advocacia para fazer umas verificações, uns pareceres técnicos sobre os candidatos. Meu coração acelerou, mas minha voz permaneceu firme. Que interessante. É.
Bem moderno esse processo deles. Muito profissional. Outra pausa. Você conhece a Tech Vision? Já ouviu falar dessa empresa? Conheço de nome. Menti. É uma empresa muito boa, Susana. Realmente uma oportunidade incrível. Seria perfeito para mim, sabe? Finalmente uma posição à altura do meu potencial. Havia algo na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Uma vulnerabilidade. Um pedido silencioso. Gabriel, o irmão sempre confiante, sempre no controle, estava nervoso. Realmente nervoso. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, disse, sem saber se estava mentindo ou não. Espero que sim. Preciso muito dessa oportunidade, Susana. Não só pelo dinheiro, mas para mostrar que eu não fui demitido porque não sou competente. Foi só reestruturação mesmo. Depois que desligamos, fiquei sentada no meu escritório em silêncio por muito tempo. Pela primeira vez na vida, eu havia ouvido Gabriel admitir insegurança. Pela primeira vez, ele havia me procurado não para se exibir, mas para compartilhar uma preocupação real. E pela primeira vez na vida, eu tinha o poder de impactar diretamente o futuro dele. Voltei para o computador e abri o documento onde estava redigindo meu parecer técnico. 3 perfis, 3 análises, 3 recomendações para fazer. O cursor piscava na tela em branco, esperando minhas palavras. Fora da janela, a cidade se iluminava com as luzes da noite. Trânsito intenso, prédios acesos, vida acontecendo em ritmo acelerado. Em algum lugar dessa cidade, Gabriel estava esperando uma resposta que eu tinha o poder de influenciar. Em algum lugar da minha mente, uma voz sussurrava que esta era a minha chance de finalmente mostrar quem realmente mandava na família Santos. Mas outra voz, mais forte, lembrava que eu era uma profissional, que havia construído minha reputação baseada em competência e ética, que não podia comprometer tudo isso por questões pessoais. Comecei a digitar o relatório, começando pelos candidatos mais simples. João Carlos recebeu uma avaliação positiva com algumas ressalvas menores. Renata recebeu uma recomendação forte, com elogios ao seu perfil inovador e capacidade de adaptação. Quando cheguei ao nome de Gabriel Santos, parei novamente. Releio todas as minhas anotações, todas as informações coletadas, todas as impressões formadas ao longo do dia. Tentei separar a irmã da profissional, a mágoa pessoal da análise técnica. E comecei a escrever a verdade. A verdade se materializou na tela do meu computador em parágrafos técnicos e objetivos. Escrevi sobre os gaps temporais no currículo de Gabriel, sobre as referências que soavam genéricas demais, sobre os relatos de dificuldades de relacionamento interpessoal. Documentei cada inconsistência que havia encontrado, cada sinal de alerta que minha experiência profissional havia detectado. Quando terminei, eram quase 10 horas da noite. O edifício estava silencioso, apenas o ruído distante do trânsito e o zumbido baixo do ar-condicionado. Reli o texto 3 vezes, verificando cada frase, cada conclusão, cada recomendação. Estava tecnicamente perfeito, profissionalmente impecável e devastadoramente honesto. Gabriel Santos recebia uma recomendação negativa para a posição de diretor de operações da Tech Vision. Salvei o documento e fechei o laptop. Peguei minha bolsa e caminhei até o elevador, sentindo o peso da decisão que havia tomado. No estacionamento, sentada no meu carro, permaneci imóvel por alguns minutos, processando o que havia acabado de fazer. Havia passado a vida inteira sendo diminuída por Gabriel, sendo tratada como a irmã incompetente que nunca entenderia o mundo dos negócios. E agora, ironicamente, era exatamente meu entendimento do mundo dos negócios que estava prestes a destruir uma oportunidade crucial para ele. Dirigi para casa em silêncio, com o rádio desligado, perdida em pensamentos. Meu apartamento ficava em um bairro tranquilo, em um prédio pequeno de apenas 8 andares. Era um espaço que eu havia decorado com cuidado, cada móvel escolhido pessoalmente, cada objeto com uma história. Era meu refúgio, meu lugar de paz, o oposto completo do ambiente competitivo e tenso das reuniões de família.
Preparei um chá de camomila e me sentei no sofá da sala, olhando para a cidade através da janela. As luzes dos outros apartamentos criavam um mosaico de vidas paralelas, pessoas que eu nunca conheceria, problemas que eu nunca saberia que existiam. Por um momento, invejei essa distância, essa possibilidade de ser apenas mais uma luz anônima na paisagem urbana. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Gabriel. Marina, conversei com a Patrícia sobre aquela vaga. Ela acha que tenho boas chances. Disse que meu perfil é exatamente o que eles estão procurando. Estou animado. Olhei para a mensagem por muito tempo antes de responder com um simples "Que bom, torço por você". Mentira. Naquele momento, eu não estava torcendo por ele. Estava, pela primeira vez na vida, torcendo por mim mesma. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo que o usual. Havia dormido mal, acordando várias vezes durante a madrugada com fragmentos de sonhos confusos, onde Gabriel me confrontava, onde minha família me rejeitava, onde eu perdia tudo que havia construído por causa de uma decisão vingativa. Mas quando reli meu relatório na luz fria da manhã, tive certeza de que havia tomado a decisão certa. Não era vingança, era competência profissional. Não era maldade, era honestidade técnica. Se Gabriel fosse contratado e falhasse, seria a Tech Vision que pagaria o preço, não eu. Enviei o relatório final para Carla Mendoza às 9 horas da manhã, com uma nota explicando que todas as verificações haviam sido concluídas e que as recomendações estavam baseadas em critérios técnicos objetivos. Ela respondeu em menos de 1 hora, agradecendo pela rapidez e pela qualidade do trabalho. Perfeito, Marina. Vamos analisar o relatório e marcar as entrevistas finais para a próxima semana. Obrigada pela excelência técnica de sempre. Passei o resto da manhã tentando me concentrar em outros processos, mas minha mente voltava constantemente para Gabriel. Imaginava sua reação quando soubesse que não havia sido selecionado. Imaginava as perguntas que faria, as suspeitas que poderia ter. Imaginava também sua frustração, sua decepção, a pressão que sentiria para encontrar rapidamente outra oportunidade. Na hora do almoço, decidi ligar para minha mãe. Precisava ouvir uma voz familiar, reconectar com a normalidade da família, mesmo que essa normalidade fosse construída sobre uma dinâmica que me diminuía constantemente. Oi, filha! Que surpresa boa! A voz dela soava genuinamente alegre. Como você está? Estou bem, mãe. Trabalho corrido, mas bem. Imagino, sempre com esses papéis para organizar, né? Ela riu e eu mordi a língua para não corrigi-la. Você soube que o Gabriel tem uma entrevista importante essa semana? Meu estômago se contraiu. Não, não sabia. Pois é, aquela empresa que ele comentou no Natal. Ele está muito confiante. Diz que o perfil dele é perfeito para a vaga. Seu pai e eu estamos muito orgulhosos dele. Que bom, murmurei. Sabe, Marina, às vezes eu me preocupo com você. Você parece tão sozinha, tão focada no trabalho. O Gabriel tem a Patrícia, tem essa carreira em ascensão, tem planos para o futuro. E você? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu também tenho planos, mãe. Eu sei, filha, eu sei. Mas é diferente, né? Você trabalha muito, mas é tudo tão pequeno, tão limitado. Não que eu esteja criticando, é claro. Cada um tem seu destino, seu potencial. Eu só queria que você fosse mais feliz. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Mais uma vez, minha mãe havia conseguido me fazer sentir pequena, inadequada, limitada. Mais uma vez, Gabriel era o modelo de sucesso e eu era o exemplo de potencial desperdiçado. Voltei para o escritório com a determinação renovada. Eu não era pequena, eu não era limitada. Eu havia construído uma carreira sólida, respeitada, financeiramente próspera. E agora, pela primeira vez, eu tinha a chance de mostrar que o mundo dos negócios não era território exclusivo de Gabriel. Na quinta-feira, Carla Mendoza ligou para confirmar que as entrevistas finais estavam marcadas para a terça-feira seguinte. Ela mencionou que haviam decidido convidar apenas 2 dos 3 candidatos para a etapa final.
Baseado no seu relatório, Susana, decidimos seguir com João Carlos e Renata. O terceiro candidato, infelizmente, não se adequa ao perfil cultural que estamos buscando. Meu coração acelerou. Entendo. Foi uma decisão baseada em critérios técnicos? Completamente. Seu relatório foi muito esclarecedor, especialmente os pontos sobre dificuldades de relacionamento interpessoal e tendências paternalistas. Para uma startup como a nossa, isso seria problemático. Quando desliguei, senti uma mistura estranha de satisfação e culpa. Satisfação por ter feito meu trabalho com competência e honestidade. Culpa por saber que havia acabado com as esperanças de Gabriel. Naquela tarde, Gabriel me ligou novamente. Susana, aconteceu uma coisa estranha. Sua voz soava confusa, frustrada. A TechVision cancelou minha entrevista final. Disseram que meu perfil não se adequa mais às necessidades da empresa. Tentei manter a voz neutra. Que pena, Gabriel. Você perguntou o motivo específico? Perguntei, mas eles foram muito vagos. Falaram algo sobre adequação cultural, sobre colaboração em equipe. Não faz sentido nenhum, Susana. Meu currículo é impecável. Minhas referências são excelentes. Eu era perfeito para aquela vaga. A frustração na voz dele era palpável, e por um momento senti uma pontada de remorso. Mas logo me lembrei de todos os anos de humilhação, todas as piadas, todos os comentários condescendentes. Às vezes essas empresas têm critérios muito específicos, disse. Talvez apareça algo melhor. Não era só mais uma vaga, Susana. Era a vaga. A oportunidade que eu estava esperando para realmente decolar na carreira. Ele fez uma pausa longa. Sabe o que é mais frustrante? Eles nem me deram a chance de me defender, de explicar qualquer coisa que pode ter soado mal nas referências. Depois que desligamos, fiquei sentada no meu escritório em silêncio. Gabriel estava certo. Ele não havia tido a chance de se explicar. Meu relatório havia sido definitivo, final, sem possibilidade de recurso. E pela primeira vez desde que havia tomado a decisão, me questionei se havia sido justa. No fim de semana, fui jantar na casa dos meus pais, como fazíamos todo domingo. Gabriel e Patrícia estavam lá, mas o clima estava diferente. Ele parecia abatido, menos falante que o normal. Patrícia me cumprimentou com um sorriso forçado. Durante o jantar, meu pai perguntou sobre o processo seletivo da TechVision. Não deu certo. Gabriel respondeu secamente. Disseram que meu perfil não era adequado. Como assim não era adequado? Minha mãe parecia genuinamente indignada. Você é o profissional mais qualificado que eu conheço. Às vezes essas empresas novas têm critérios estranhos, disse papai. Preferem gente menos experiente, que aceite salários menores. Gabriel balançou a cabeça. Não foi isso, pai. Eles contrataram uma consultoria jurídica externa para avaliar os candidatos. Deve ter sido algum problema na verificação de referências, alguma interpretação errada de alguma coisa. Meu garfo parou no meio do caminho para a boca. Olhei para Gabriel, que estava mexendo distraidamente na comida. Uma consultoria jurídica? Perguntei, tentando soar casual. É. Bem moderno, né? Contratar advogados para verificar executivos. Ele olhou para mim com um sorriso amargo. Imagina se fosse você fazendo essa avaliação, Susana. Seria irônico demais. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Minha mãe mudou rapidamente de assunto, perguntando sobre os planos de Patrícia para a semana. Meu pai começou a falar sobre o jogo de futebol que havia assistido. Mas eu mal conseguia me concentrar na conversa. Gabriel não desconfiava de nada ainda, mas havia uma chance de que descobrisse. O mundo corporativo era menor do que parecia, especialmente em nossa cidade. Se ele resolvesse investigar, se fizesse as perguntas certas para as pessoas certas, poderia descobrir que eu estava envolvida no processo. Saí da casa dos meus pais mais cedo que o normal, dizendo que tinha trabalho para fazer. Na verdade, precisa estar sozinha para processar o que estava sentindo. A satisfação inicial da minha decisão estava sendo gradualmente substituída por uma ansiedade crescente. Na segunda-feira, tentei me concentrar no trabalho normal,
mas minha mente voltava constantemente para a situação com Gabriel. Recebi um e-mail de Carla Mendoza, informando que as entrevistas finais haviam corrido bem e que eles fariam a escolha final até o fim da semana. Na terça-feira à noite, Gabriel me ligou novamente. Desta vez, sua voz soava diferente. Mais determinada, mais focada. Susana, preciso te contar uma coisa. Consegui descobrir qual escritório de advocacia a TechVision contratou para fazer a análise dos candidatos. Meu sangue gelou. Ah, é. É o Teixeira em Associados. Você conhece? Menti automaticamente. Conheço de nome. Pois é. Estou pensando em procurar eles. Tentar entender o que deu errado na minha avaliação. Talvez eu possa esclarecer algum mal-entendido, alguma informação que foi interpretada incorretamente. Você acha que eles vão te receber? Perguntei, tentando ganhar tempo para pensar. Não sei, mas tenho que tentar. Essa vaga era muito importante para mim, Susana. Não posso deixar passar assim. Depois que desligamos, fiquei andando pelo meu apartamento em círculos. Gabriel estava investigando. Mais cedo ou mais tarde, ele descobriria que eu havia feito a análise que destruiu suas chances. E quando isso acontecesse, tudo mudaria entre nós, entre mim e minha família. Pela primeira vez desde que havia tomado a decisão, me perguntei se havia valido a pena. A satisfação momentânea de ter tido o poder, de ter finalmente conseguido mostrar quem realmente mandava, começava a parecer pequena diante das consequências que se aproximavam. Mas era tarde demais para voltar atrás. A decisão estava tomada, o relatório estava entregue, as consequências estavam em movimento. Tudo o que eu podia fazer agora era esperar e torcer para que Gabriel nunca descobrisse a verdade. Ou me preparar para o momento em que ele descobrisse. Gabriel suspirou profundamente. Você tem ideia do que isso significa para mim? Não é só o emprego, Susana. É minha credibilidade no mercado. É minha autoestima. É minha capacidade de sustentar minha família. As palavras dele me atingiram como um soco. Por toda a minha vida, eu havia visto Gabriel como invulnerável, como o irmão dourado que sempre conseguia tudo o que queria. Nunca havia considerado que ele também tinha inseguranças, medos, pressões. Gabriel, Você o quê? Ele me interrompeu. Você vai pedir desculpas? Vai desfazer o que fez? Vai ligar para a TechVision e dizer que cometeu um erro na sua análise? Ficamos nos olhando em silêncio. Entre nós havia 32 anos de história, de dinâmicas familiares complicadas, de mágoas acumuladas. Havia também uma decisão profissional que não podia ser desfeita e consequências que teriam que ser enfrentadas. Não, disse finalmente. Não vou pedir desculpas por ter feito meu trabalho com competência e honestidade. Gabriel assentiu lentamente, como se esperasse exatamente essa resposta. Então acho que não temos mais nada para conversar, disse ele se afastando. Gabriel, espera. Ele parou e se virou. Eu espero que você encontre uma oportunidade melhor. Uma oportunidade que seja realmente adequada para seu perfil. Ele me estudou por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Que você fez a coisa certa? Eu acredito que fiz meu trabalho, respondi. E que talvez seja a hora de ambos repensarmos como nos relacionamos profissionalmente e pessoalmente. Gabriel assentiu novamente e se afastou, desaparecendo na escuridão da noite. Fiquei parada na calçada por muito tempo depois que ele se foi, processando tudo o que havia acontecido. A verdade estava exposta. O confronto havia ocorrido. E agora eu teria que viver com as consequências das minhas escolhas. Por primeira vez desde que havia recebido o e-mail da TechVision, me senti completamente responsável por tudo o que havia acontecido. Não havia mais como culpar as circunstâncias, os critérios técnicos ou a coincidência. Eu havia escolhido analisar o perfil do meu irmão. Eu havia escolhido usar meu conhecimento pessoal sobre ele para fundamentar minha análise profissional. Eu havia escolhido ter a última palavra. Agora restava descobrir se havia valido a pena. A descoberta aconteceu na quinta-feira seguinte, de uma forma que eu jamais poderia ter previsto.
Eu estava saindo do escritório às 7 da noite quando encontrei Gabriel no saguão do prédio. Ele estava parado próximo à recepção, conversando com o segurança. Mas quando me viu, caminhou diretamente em minha direção. Seu rosto tinha uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de incredulidade, raiva e algo que parecia quase admiração. "Precisamos conversar", disse ele, sua voz baixa, mas firme. Meu estômago despencou. "Gabriel, o que você está fazendo aqui?" Descobrindo algumas verdades interessantes sobre minha irmãzinha. Ele olhou ao redor do saguão luxuoso, com suas paredes de mármore e lustres de cristal. "Então é aqui que você organiza papéis?" Tentei manter a compostura. "Vamos conversar lá fora." Saímos do prédio em silêncio. A noite estava fria, com aquele vento cortante típico do final do verão. Gabriel parou na calçada e se virou para mim. "Sabe como eu descobri?" Perguntou sem preâmbulos. "Foi o Ricardo, meu ex-colega da multinacional. Ele conhece o sócio sênior do seu escritório, o Dr. Teixeira. Quando eu contei para ele sobre a Tech Vision, sobre a consultoria jurídica que prejudicou minha candidatura, ele resolveu investigar. Eu permaneci calada, sabendo que qualquer coisa que dissesse poderia piorar a situação. Gabriel continuou. "Imagina a minha surpresa quando o Ricardo me ligou hoje de manhã, dizendo que a análise que destruiu minha carreira foi feita pela minha própria irmã, Susana Santos, sócia do Departamento de Fusões e Aquisições do Teixeira em Associados. A verdade estava exposta, crua e inegável. Não havia mais como fingir, como desviar, como minimizar. Gabriel, eu posso explicar. Explicar o quê?" Sua voz subiu um tom. "Explicar como você sabotou deliberadamente minha candidatura? Explicar como você usou sua posição profissional para se vingar de mim?" "Não foi vingança", respondi, encontrando finalmente minha voz. "Foi uma análise técnica baseada em critérios objetivos." Ele riu, mas era um som sem humor. "Critérios objetivos? Susana, você é minha irmã. Você me conhece desde que eu nasci. Como isso pode ser objetivo?" "Exatamente por isso", disse, sentindo uma coragem estranha crescer dentro de mim. "Porque eu te conheço é que pude identificar problemas que outros não veriam." Gabriel me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. "Que problemas? Do que você está falando?" "Das suas dificuldades de relacionamento interpessoal. Da sua tendência a subestimar profissionais júniores. Do seu comportamento paternalista com mulheres no ambiente de trabalho." As palavras saíam com uma clareza que me surpreendia. "Todas essas características que você exibe há anos, Gabriel. Todas as vezes que você me diminuiu, me tratou como incompetente, fez piada com meu trabalho. Isso é diferente. Somos irmãos. É normal que..." "Normal que o quê?" o interrompi. "Que você me humilhe publicamente, que trate minha carreira como uma piada, que nunca tenha se interessado genuinamente pelo que eu faço?" Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, processando minhas palavras. "Mesmo assim", disse finalmente, "você não tinha o direito de destruir minha oportunidade. Independente dos nossos problemas pessoais, você prejudicou minha vida profissional." "Eu fiz meu trabalho", respondi. "Analisei seu perfil profissional com a mesma seriedade que analiso qualquer outro. E cheguei à conclusão de que você não seria adequado para aquela posição específica. Por causa de questões pessoais entre nós. Não, Gabriel. Por causa de características profissionais suas que se manifestam também na nossa relação pessoal." Respirei fundo antes de continuar. "Você quer saber a verdade? Eu liguei para suas referências. Conversei com pessoas que trabalharam com você. E sabe o que elas me disseram?" Ele não respondeu, mas vi sua expressão endurecer. "Disseram exatamente o que eu já sabia. Que você é tecnicamente competente, mas tem problemas de liderança. Que você subestima profissionais mais jovens, que tem dificuldades para trabalhar em equipe quando não está no comando." Parei por um momento. "Uma das suas ex-subordinadas disse que você tem uma tendência paternalista no tratamento com mulheres." Gabriel abriu a boca para protestar, mas eu não deixei. "Você acha que eu inventei isso? Você acha que eu menti no meu relatório?"
Puxei meu celular da bolsa. Posso ligar para Fernanda agora mesmo. Ela vai repetir tudo que me disse sobre seu estilo de liderança. Fernanda falou isso de mim? A voz dele saiu mais baixa, quase sussurrada. Ela e outros. Gabriel, você tem qualidades profissionais inquestionáveis, mas também tem defeitos que podem ser problemáticos em determinados ambientes. A TechVision é uma startup jovem, diversa, que preza pela colaboração horizontal. Seu perfil simplesmente não se encaixava. Caminhamos alguns passos em silêncio. Gabriel parecia estar digerindo informações que nunca havia considerado antes. Mas você poderia ter encontrado uma forma de me avisar, disse ele finalmente. Poderia ter me dado a chance de me explicar, de mostrar que eu posso mudar. Como? Perguntei. Como eu faria isso sem comprometer minha ética profissional? Como eu explicaria para meus clientes que compartilhei informações confidenciais com um candidato? Você poderia ter se recusado a fazer a análise. Poderia ter alegado conflito de interesses. Ele estava certo, e ambos sabíamos disso. Eu poderia ter me recusado a analisar seu perfil. Poderia ter passado o caso para outro advogado do escritório. Mas não fiz isso. Por que você não fez isso, Susana? Gabriel perguntou como se estivesse lendo meus pensamentos. Por que você escolheu fazer a análise pessoalmente? A pergunta ficou suspensa no ar entre nós. Era a pergunta que eu vinha evitando desde o dia em que recebi o e-mail da TechVision. A pergunta que tocava no cerne de todas as minhas motivações. Por quê? Disse lentamente. Eu queria que você soubesse como é ser julgado profissionalmente por alguém que te conhece pessoalmente. Eu queria que você sentisse como é ter suas competências questionadas por quem deveria te apoiar. Gabriel me olhou fixamente. Então foi vingança. Foi justiça, corrigi. Foi a primeira vez na vida que eu tive o poder de mostrar que conheço o mundo dos negócios melhor que você pensava. E valeu a pena? Perguntou ele. Destruir minha oportunidade valeu a pena para provar seu ponto? Olhei para meu irmão. Realmente olhei para ele pela primeira vez em anos. Vi as linhas de preocupação ao redor dos seus olhos, a tensão em seus ombros, a vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da raiva. Vi também um homem que havia perdido o emprego, que estava lutando para reconstruir sua carreira, que havia apostado todas as fichas em uma oportunidade que eu havia tirado dele. Não sei, respondi honestamente. Ainda não sei. Gabriel suspirou profundamente. Você tem ideia do que isso significa para mim? Não é só o emprego, Marina. É minha credibilidade no mercado. É minha autoestima. É minha capacidade de sustentar minha família. As palavras dele me atingiram como um soco. Por toda a minha vida, eu havia visto Gabriel como invulnerável, como o irmão dourado que sempre conseguia tudo o que queria. Nunca havia considerado que ele também tinha inseguranças, medos, pressões. Gabriel, Você o quê? Ele me interrompeu. Você vai pedir desculpas? Vai desfazer o que fez? Vai ligar para a TechVision e dizer que cometeu um erro na sua análise? Ficamos nos olhando em silêncio. Entre nós havia 32 anos de história, de dinâmicas familiares complicadas, de mágoas acumuladas. Havia também uma decisão profissional que não podia ser desfeita, e consequências que teriam que ser enfrentadas. Não, disse finalmente. Não vou pedir desculpas por ter feito meu trabalho com competência e honestidade. Gabriel assentiu lentamente, como se esperasse exatamente essa resposta. Então acho que não temos mais nada para conversar, disse ele se afastando. Gabriel, espera. Ele parou e se virou. Eu espero que você encontre uma oportunidade melhor. Uma oportunidade que seja realmente adequada para seu perfil. Ele me estudou por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Que você fez a coisa certa? Eu acredito que fiz meu trabalho, respondi. E que talvez seja a hora de ambos repensarmos como nos relacionamos profissionalmente e pessoalmente. Gabriel assentiu novamente e se afastou, desaparecendo na escuridão da noite. Fiquei parada na calçada por muito tempo depois que ele se foi, processando tudo o que havia acontecido. A verdade estava exposta. O confronto havia ocorrido.
E agora eu teria que viver com as consequências das minhas escolhas. Por primeira vez, desde que havia recebido o e-mail da TechVision, me senti completamente responsável por tudo o que havia acontecido. Não havia mais como culpar as circunstâncias, os critérios técnicos ou a coincidência. Eu havia escolhido analisar o perfil do meu irmão. Eu havia escolhido usar meu conhecimento pessoal sobre ele para fundamentar minha análise profissional. Eu havia escolhido ter a última palavra. Agora restava descobrir se havia valido a pena. A ligação da minha mãe chegou no sábado de manhã, enquanto eu tomava café na cozinha do meu apartamento. Eu sabia, antes mesmo de atender, que Gabriel havia contado tudo para ela. Susana, preciso falar com você. A voz dela estava tensa, carregada de uma decepção que eu raramente havia ouvido. Pode vir aqui em casa agora? Mãe, eu posso explicar. Agora, Susana. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Durante o trajeto até a casa dos meus pais, tentei imaginar como seria a conversa. Gabriel certamente havia pintado a situação da pior forma possível, retratando-me como a irmã invejosa que havia sabotado sua carreira por pura maldade. Meus pais, que sempre o viam como o filho perfeito, provavelmente já haviam tomado partido. Encontrei toda a família reunida na sala de estar. Gabriel estava sentado no sofá ao lado de Patrícia, que segurava sua mão em um gesto de apoio. Meus pais estavam nas poltronas, com expressões que misturavam decepção e confusão. O clima era funeral. Senta, disse meu pai, apontando para a cadeira isolada próxima à janela. Sentei e aguardei. Ninguém falou por alguns segundos longos e constrangedores. Gabriel nos contou o que você fez, começou minha mãe finalmente. Sinceramente, Susana, eu não consigo entender. Como você pôde fazer uma coisa dessas com seu próprio irmão? Eu fiz meu trabalho, respondi, repetindo a frase que havia me tornado um mantra. Analisei um perfil profissional com base em critérios técnicos. Critérios técnicos? Meu pai se inclinou para a frente. Susana, você sabotou deliberadamente a carreira do Gabriel. Isso não tem nada de técnico. Não sabotei. Eu identifiquei inconsistências no perfil dele que eram relevantes para a posição específica. Gabriel finalmente falou. Que inconsistências, Susana? Me diz aí, na frente dos nossos pais, que inconsistências eram essas? Olhei para ele, depois para meus pais. Todos me observavam com uma mistura de expectativa e julgamento. Dificuldades de relacionamento interpessoal. Comecei. Tendência a subestimar profissionais júniores. Comportamento paternalista. E de onde você tirou essas conclusões? Perguntou minha mãe. Das referências profissionais dele. E da minha observação pessoal ao longo dos anos. Observação pessoal? Meu pai parecia incrédulo. Você usou questões pessoais para prejudicar seu irmão profissionalmente? Usei meu conhecimento sobre o comportamento dele para fazer uma análise mais completa. Gabriel se levantou do sofá. Conta para eles, Susana. Conta como eu te trato tão mal assim que justifica você destruir minha carreira. A sala ficou em silêncio. Todos me olhavam, esperando uma explicação que eu não sabia como dar. Gabriel sempre me tratou como se eu fosse incompetente, disse finalmente. Como se meu trabalho fosse irrelevante. Como se eu nunca fosse entender o mundo dos negócios. Isso é bobagem, disse minha mãe. Vocês sempre tiveram essa rivalidade de irmãos. É normal. Normal? Levantei da cadeira. É normal fazer piadas sobre meu trabalho em todas as reuniões de família? É normal me chamar de estagiária depois de 10 anos de carreira? É normal nunca demonstrar o mínimo interesse genuíno pelo que eu faço? Susana, disse Patrícia, falando pela primeira vez. O Gabriel sempre fala de você com carinho. Ele te adora. Com carinho? Eu ri, mas era um som amargo. Patrícia, você estava lá no Natal quando ele fez piada dizendo que seria irônico se eu estivesse avaliando executivos? Quando toda a mesa riu da ideia de eu ter qualquer influência no mundo corporativo. Foram só brincadeiras, disse meu pai. Vocês sempre brincaram assim um com o outro. Não, pai. Eu nunca brinquei assim com ele. Eu nunca diminuí as conquistas dele.
Nunca zombei do trabalho dele. Nunca o tratei como incompetente. Gabriel voltou a se sentar. Mesmo que isso fosse verdade, Marina, mesmo que eu tenha sido insensível algumas vezes, isso não justifica o que você fez. Algumas vezes? Me virei para ele. Gabriel, você passou a vida inteira me tratando como a irmã fracassada, como a filha que não soube aproveitar as oportunidades, que escolheu a carreira mais fácil, que nunca seria nada além de uma funcionária medíocre. Eu nunca disse isso. Não precisava dizer. Estava implícito em cada comentário, em cada piada, em cada vez que você desviava o assunto quando alguém perguntava sobre mim. Minha mãe se levantou. Susana, isso é ridículo. Você está distorcendo tudo por causa de ciúmes. Ciúmes? A palavra me atingiu como um tapa. Vocês acham que isso é ciúme? É óbvio que é, disse ela. Você sempre teve ciúmes do sucesso do Gabriel. E agora, que finalmente teve uma oportunidade de prejudicá-lo, você aproveitou. Olhei para minha família reunida contra mim, para minha mãe, que havia acabado de reduzir toda a minha dor a mero ciúme, para meu pai, que me olhava com decepção, para Gabriel, que havia conseguido mais uma vez ser a vítima da situação, para Patrícia, que me via como a cunhada problemática. Vocês querem saber a verdade? Perguntei. A verdade completa? Eles assentiriam, mas eu percebi que na verdade não queriam. Queriam que eu pedisse desculpas, que admitisse meu erro, que voltasse ao meu lugar na dinâmica familiar. A verdade é que eu sou sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Meu salário é maior que o do Gabriel há 2 anos. Eu fechei transações de centenas de milhões de reais. Eu sou consultora jurídica de empresas que vocês admiram. Eu construí uma carreira sólida, respeitada, próspera. Pausei para respirar. E vocês nunca souberam de nada disso porque nunca se interessaram genuinamente pelo que eu faço. Susana, começou meu pai. Não terminei. Minha voz estava mais firme do que eu esperava. Vocês querem saber se eu sabotei o Gabriel? Querem saber se usei informações pessoais para prejudicá-lo profissionalmente? Eles aguardaram. Sim, usei. Usei porque, pela primeira vez na vida, meu conhecimento pessoal sobre ele era relevante para uma decisão profissional. E sabem o que descobri? Que as características que me incomodavam em casa também incomodavam as pessoas que trabalhavam com ele. Gabriel tentou interromper, mas eu continuei. Suas ex-colegas de trabalho confirmaram tudo o que eu já sabia. Que você subestima profissionais mais jovens, que tem dificuldades para trabalhar em equipe quando não está no comando, que trata mulheres de forma paternalista no ambiente profissional. Isso não é verdade, disse ele. É verdade, Gabriel. E sabe por que eu tenho certeza? Porque você faz tudo isso comigo há anos, na frente de vocês, e vocês sempre acharam normal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então você admite, disse minha mãe, finalmente. Você admite que prejudicou seu irmão por questões pessoais. Eu admito que usei meu conhecimento pessoal para fazer uma análise profissional mais completa, corrigi. E que cheguei à conclusão de que ele não seria adequado para aquela posição específica. E você acha que tinha o direito de tomar essa decisão? Perguntou meu pai. Olhei para ele, depois para todos os outros rostos na sala. Eu tinha a responsabilidade profissional de tomar essa decisão, e eu a tomei. Levantei da cadeira. Vocês querem que eu peça desculpas? Querem que eu admita que cometi um erro terrível? Eles permaneceram em silêncio, mas suas expressões responderam por eles. Não vou fazer isso, disse. Porque eu não cometi um erro. Eu fiz meu trabalho com competência e honestidade. E se vocês não conseguem ver isso, se preferem acreditar que eu sou a irmã invejosa que sabotou o irmão perfeito, então vocês não me conhecem mesmo. Caminhei em direção à porta, mas parei antes de sair. Gabriel, disse, me virando para ele uma última vez. Eu espero sinceramente que você encontre uma oportunidade melhor. Uma oportunidade onde suas qualidades sejam valorizadas e onde você possa trabalhar em suas limitações. Susana, não saia assim, disse minha mãe. Assim como?
Perguntei. Sendo honesta? Defendendo minhas decisões profissionais? Recusando-me a pedir desculpas por ter feito meu trabalho? Parei na porta e me virei uma última vez para minha família. Vocês passaram anos me tratando como se eu fosse a filha problemática, a que nunca conseguiria nada significativo na vida. E sabem de uma coisa? Vocês estavam errados. Eu consegui muito mais do que vocês imaginam. E agora, pela primeira vez, eu usei meu poder profissional para tomar uma decisão importante. Uma decisão que prejudicou seu irmão, disse meu pai. Uma decisão que mostrou que eu entendo do mundo dos negócios melhor do que vocês pensavam, respondi. E que às vezes, no mundo dos negócios, as pessoas que amamos não conseguem o que querem. Saí da casa dos meus pais com a sensação estranha de que algo fundamental havia mudado entre nós. Não havia mais volta. Não havia mais como fingir que éramos uma família normal com pequenas rivalidades normais. No carro, sentada no estacionamento em frente à casa onde havia crescido, finalmente entendi o que havia ganhado e o que havia perdido. Havia ganhado o direito de ser vista como a profissional competente que sempre fui. Havia perdido a ilusão de que minha família me conhecia e me respeitava. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente livre. 3 meses se passaram desde aquela tarde na casa dos meus pais. 3 meses de silêncio familiar, de feriados passados sozinha, de convites para almoços de domingo que nunca chegaram. 3 meses para processar completamente o que havia acontecido e as escolhas que havia feito. Nesse período, minha carreira continuou florescendo. Fechei 2 fusões importantes. Fui promovida a sócia sênior e recebi uma proposta para me tornar head do departamento. Minha vida profissional estava no melhor momento, mas minha vida pessoal havia se tornado uma página em branco que eu estava aprendendo a preencher. Em uma manhã de quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Carla Mendoza, da TechVision. Susana, tudo bem? Tenho uma notícia que pode te interessar, disse ela com a voz animada. Lembra do processo que você conduziu para nós há alguns meses? Para a posição de diretor de operações? Claro que lembro. Pois é. Contratamos a Renata Silva, como você recomendou. E foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado. Ela se adaptou perfeitamente à nossa cultura, trouxe inovações incríveis e tem liderado a equipe de forma excepcional. Sorri, sentindo uma satisfação genuína. Fico feliz em saber. Mas o motivo da minha ligação é outro. Estamos expandindo ainda mais rápido do que previmos e precisamos criar uma nova posição, Head de Estratégia e Fusões. É uma vaga sênior com participação societária, salário compatível com o mercado premium. E depois de ver a qualidade do seu trabalho, gostaríamos de oferecer a posição para você. A proposta me pegou completamente de surpresa. Carla, eu fico lisonjeada, mas... Antes de responder, deixa eu te contar uma coisa. Ontem, por coincidência, recebi uma ligação do Gabriel Santos. Lembra dele? Um dos candidatos que não selecionamos para a posição anterior. Meu estômago se contraiu. Lembro. Ele estava perguntando se tínhamos outras oportunidades. Disse que havia refletido sobre o feedback que não pôde receber na época e que gostaria de uma segunda chance. Carla fez uma pausa. Curiosamente, ele mencionou que tinha uma irmã advogada e perguntou se por acaso conhecíamos uma Susana Santos. E o que você respondeu? Que você era uma das profissionais mais competentes com quem já trabalhamos e que, ironicamente, estava prestes a receber uma proposta nossa. Carla riu. A reação dele foi interessante. Primeiro surpresa, depois algo que parecia orgulho genuíno. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada na minha mesa por muito tempo, processando a conversa. Gabriel havia ligado para a TechVision. Havia admitido, indiretamente, que precisava refletir sobre feedback. E havia reagido com orgulho ao saber sobre minha posição profissional. Talvez as pessoas realmente pudessem mudar. 2 semanas depois, estava almoçando sozinha em um restaurante próximo ao escritório, quando vi uma figura familiar se aproximar da minha mesa. Era Gabriel. Posso sentar?
Perguntou, sua voz mais suave do que eu lembrava. Acenei para a cadeira à minha frente. Ele se sentou e ficamos alguns segundos em silêncio constrangedor. Soube da sua promoção, disse ele finalmente. E da proposta da Tech Vision. Como soube? A Carla Mendoza me contou quando liguei para eles. Ele mexeu no guardanapo nervosamente. Susana, eu preciso te pedir desculpas. Parei de comer e olhei para ele. Não pelas suas decisões profissionais, continuou. Você tinha razão sobre isso. Você fez seu trabalho, mas preciso pedir desculpas pela forma como te tratei ao longo dos anos. Gabriel, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Depois que aconteceu tudo aquilo, depois da raiva inicial, eu comecei a realmente pensar no que você disse. Sobre como eu te tratava, sobre como eu via seu trabalho. Ele parou por um momento. E você estava certa. Eu realmente te diminuía. Conscientemente ou não, eu sempre te tratei como se você fosse menos capaz, menos importante profissionalmente. Por quê? Perguntei genuinamente curiosa. Gabriel pensou antes de responder. Sinceramente? Acho que porque era mais fácil ser o irmão bem-sucedido se você fosse a irmã que não tinha dado certo. Era mais cômodo para meu ego. A honestidade da resposta me surpreendeu. E sobre aquelas referências, continuou. Sobre os comentários dos meus ex-colegas. Você também estava certa sobre isso. Nas últimas semanas, conversei com algumas pessoas que trabalharam comigo. Pedi feedback honesto. E descobri que eu realmente tenho problemas de liderança que preciso trabalhar. Que às vezes sou condescendente com profissionais mais jovens, que tenho dificuldades para colaborar quando não estou no comando. Ele me olhou diretamente. Que trato mulheres de forma paternalista no trabalho. Ficamos em silêncio novamente. Eu processava essa versão de Gabriel que nunca havia conhecido. Vulnerável, autocrítica, disposta a admitir falhas. O que você vai fazer com essas informações? Perguntei. Estou fazendo terapia e coaching executivo. Consegui uma posição nova, menor que a Tech Vision, mas adequada para onde estou agora. E estou tentando realmente mudar esses comportamentos. Como está sendo? Difícil, admitiu. Muito mais difícil do que eu imaginava. Aparentemente, reconhecer problemas é mais fácil que mudá-los. Voltei a comer, pensando nas suas palavras. Marina, disse ele, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que eu teria conseguido aquela vaga da Tech Vision se não fosse irmão seu? Se qualquer outra pessoa tivesse feito a análise? Considerei a pergunta cuidadosamente. Honestamente? Provavelmente sim. Você tinha o perfil técnico que eles procuravam. Outro consultor poderia não ter identificado os problemas comportamentais que eu identifiquei. Então você me prejudicou. Não, respondi. Eu te poupei de um fracasso maior. Gabriel, se você tivesse conseguido aquela vaga com os problemas de liderança que tinha, você provavelmente teria sido demitido em menos de um ano. E aí sua reputação no mercado estaria realmente comprometida. Ele assentiu lentamente. Eu não havia pensado nisso dessa forma. Além disso, continuei, se você não tivesse passado por essa experiência, teria descoberto seus pontos cegos profissionais? Teria buscado ajuda para melhorar? Gabriel sorriu pela primeira vez desde que havia se sentado. Provavelmente não. Terminamos o almoço conversando sobre trabalho, sobre mercado, sobre as mudanças que estavam acontecendo em nossas carreiras. Pela primeira vez na vida, conversamos como dois profissionais que se respeitam mutuamente. Quando nos despedimos na porta do restaurante, Gabriel disse: Susana, eu sei que estraguei nossa relação por muitos anos e sei que uma conversa não vai consertar tudo. Mas queria que você soubesse que estou orgulhoso da profissional que você se tornou. E eu estou esperançosa com o profissional que você está se tornando, respondi. Nos abraçamos. Um abraço genuíno, sem a artificialidade dos cumprimentos familiares obrigatórios. 6 meses depois, aceitei a proposta da Tech Vision. Não apenas pela oportunidade profissional excepcional, mas porque queria trabalhar em uma empresa onde minhas decisões técnicas eram respeitadas e valorizadas.
Em meu primeiro dia como Head de Estratégia e Fusões, Carla Mendoza me apresentou para toda a equipe. Esta é Susana Santos, disse ela. A profissional responsável por uma das melhores análises de candidatos que já recebemos. Graças ao trabalho dela, evitamos uma contratação que poderia ter sido problemática e encontramos a Renata, que se tornou peça fundamental da nossa expansão. Depois da reunião, enquanto organizava meu novo escritório, refleti sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Havia perdido a dinâmica familiar antiga, baseada em mentiras confortáveis e papéis predefinidos. Mas havia ganhado algo muito mais valioso: o respeito genuíno das pessoas que importavam profissionalmente e a possibilidade de uma relação familiar baseada na verdade. Gabriel e eu ainda estamos reconstruindo nossa relação. Não somos próximos como alguns irmãos são, mas somos honestos um com o outro de uma forma que nunca fomos antes. Ele me liga ocasionalmente para contar sobre seus progressos na terapia, sobre as mudanças que está implementando em seu estilo de liderança. Eu compartilho com ele alguns desafios profissionais, e ele oferece perspectivas úteis. Meus pais levaram mais tempo para entender o que realmente havia acontecido, mas gradualmente, conforme viram Gabriel assumindo responsabilidade por seus problemas e me vendo prosperar profissionalmente, começaram a reavaliar a situação. Ainda não voltamos completamente à normalidade, mas há esperança de que possamos construir relacionamentos mais maduros e honestos. Na semana passada, durante uma reunião de diretoria da TechVision, apresentei uma análise estratégica sobre uma aquisição potencial. Quando terminei, o CEO comentou: "Impressionante como sempre, Susana. Sua capacidade de ver além dos números, de entender as pessoas por trás dos negócios, é o que faz a diferença." Sorri, lembrando-me da piada que Gabriel havia feito no Natal. Imagina se fosse você fazendo essa consultoria? Uma estagiária decidindo o futuro de um executivo. Bem, acontece que não sou mais estagiária. E sim, às vezes minha palavra é decisiva no futuro de executivos. A diferença é que agora todo mundo sabe disso. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente ser quem você sempre foi. Só que agora, com o poder e o reconhecimento que você merece. E às vezes, quando você finalmente tem coragem de usar sua voz, as pessoas ao seu redor descobrem que têm muito mais a aprender com você do que imaginavam. No final das contas, não se tratava de ter a última palavra sobre Gabriel. Tratava-se de ter a primeira palavra sobre mim mesma.